Graças e paz, meus irmãos. Vocês estão bem? Eu te convido a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e verso 1. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Quem achou, fala assim, é uma Bíblia. Quem não achou, fala assim, eu vou no telão ali que tá muito mais fácil. 2 Timóteo, capítulo 3 e verso 1. Amém? Diz assim, palavras do apóstolo Paulo. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder, foge também destes. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, nós estamos diante do Senhor e diante da Tua palavra que está posta. E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha iluminar o nosso coração a respeito de tudo que será falado aqui, Senhor. Pedimos que seja pelo Teu Espírito Santo, soprando ao nosso coração palavras de vida, de sabedoria, de transformação, não só sobre a mim que vou comunicar a Tua palavra, mas sobre a Tua igreja também que vai acolher. Conceda-nos, ó Deus, essa graça de ouvirmos a Tua voz e discernirmos a Tua voz nessa noite. Nos ajude também, Senhor, na nossa vida prática. Que isso não seja apenas uma informação lançada no nosso coração, mas que tudo isso, Senhor, se transforme em um modelo, em um estilo de vida que glorifica e exalta o Seu nome, Senhor. Nós estamos aqui no ano da Seara. Então, que este conhecimento também, Senhor, se transforme em instrumento do Senhor poderoso, para que outras vidas sejam alcançadas por meio de nós e por meio daquilo que o Senhor tem soprado aqui no nosso coração, Pai. Que sejamos uma igreja íntegra, que comunica a Tua palavra, o Teu Evangelho e que vive inteiramente para a Tua glória. É a oração que fazemos e fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos na série de mensagens Fábrica de Ídolos. Quem está mais familiarizado aqui com a nossa igreja sabe que nós sempre pregamos série de mensagens. E nós estamos falando sobre essa série de mensagens que nos aponta numa direção. Nós estamos falando aqui sobre idolatria. Mas nós não estamos falando aqui de uma idolatria externa. Nós estamos falando aqui de uma idolatria que está tratando os apegos do nosso coração. Nós não estamos falando de uma idolatria que se expressa em imagens e em esculturas. Porque quando nós falamos de idolatria, pelo menos eu achava assim, que a idolatria era apenas aquelas imagens e esculturas que outras religiões possuem, ou quando nós lemos textos do Antigo Testamento que falam de outros deuses em que Israel se curvava para adorar. E quando a gente se vê como uma igreja reformada, uma igreja protestante, a gente diz, nós não somos idólatras porque aqui não há imagens, não há escultura, e nós não somos devotos a nenhuma outra divindade, senão o nosso Senhor. Mas aí o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 3 e no verso 5, ele vai dizer para nós que avareza e egoísmo é idolatria. Então, para o apóstolo Paulo, a idolatria está muito para além das imagens e das esculturas. Paulo fala para nós de um apego do coração. O profeta Ezequiel, no capítulo 14, no verso 3, quando ele denuncia a idolatria da casa de Israel, ele diz que os anciãos da casa de Israel levantaram ídolos em seus corações e fizeram dos seus corações altares para adorar a outros deuses. Portanto, meus irmãos, a idolatria da qual nós estamos falando aqui não é uma idolatria externa.
mas uma idolatria que nasce no nosso coração e que é caracterizada pelos apegos do nosso coração. É uma idolatria totalmente conectada ao nosso ser, à nossa natureza. É de ordem ontológica. Nós somos idólatras. Uma frase de João Calvino, um grande reformador, que a gente tem usado aqui a cada domingo, quando ele diz nas Institutos da Religião Cristã que o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. Ou seja, é normal para o homem levantar altares em seu coração. E no texto que nós lemos, Paulo está direcionando uma fala para Timóteo. Timóteo está aqui como representante da igreja. Timóteo aqui, ele é o pastor dessa igreja. E o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para eles, e nós vamos trazer essa carta que o apóstolo está falando para os nossos dias e entender como que isso se aplica no nosso contexto de idolatria que nós temos falado aqui. No verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando nós lemos que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, a primeira coisa que vem à nossa mente são as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então, se alguém falar para mim assim, cuidado, pastor, porque virão tempos difíceis, a primeira coisa que eu penso é, vou perder meu emprego, vou ter dificuldade financeira, sei lá, vai ter uma pandemia de novo. Alguma coisa vai acontecer no mundo que vai dificultar as nossas vidas. E o apóstolo Paulo está alertando aqui Timóteo, dizendo, olha, sobrevirão tempos difíceis. E quando a gente lê sobre tempos difíceis que virão, a gente se remete a essas coisas que nós passamos e que a vida nos impõe. A gente lembra, talvez, do sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, quando ele diz assim, olha, o princípio das dores, nós teremos guerra, nós teremos fome, nós teremos peste, nós teremos violência. Então, quando a gente lê sobre tempos difíceis vindo, a gente se remete a tudo isso. A crises, a guerras, a fome, a tragédia, a violência. Mas o apóstolo Paulo fala para nós aqui algumas coisas que são muito mais profundas do que essas. Porque no verso 2 ele vai dizer o porquê que tempos difíceis virão. Porque ele começa, pelo menos aqui na minha versão, com um conectivo. Ele diz assim, pois, ou seja, por quê? Por que virão tempos difíceis? Olha aí no verso 2, por que os tempos serão difíceis? Pois os homens serão egoístas. Pois os homens serão avarentos. Pois os homens serão jactanciosos. Pois os homens serão arrogantes. E a lista se vai. Então, quando o apóstolo Paulo diz de tempos difíceis que virão, ele está dizendo, é por causa do coração do homem. É por causa da natureza humana. Os sinais que o mundo dá é justamente por conta do nosso pecado. É justamente por conta da nossa natureza. É justamente porque nós rompemos com Deus lá no jardim. O que Jesus está falando em Mateus 24 sobre guerra, fomes e peste são sinais. O que o apóstolo Paulo está falando aqui não é sobre sinais. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre a nossa natureza. Sobre o problema. O apóstolo Paulo está direcionando diretamente a causa. E a idolatria que eu queria falar hoje com vocês é a idolatria do eu. A idolatria do ser. É mais ou menos assim. Quem dirige, está dirigindo seu carro, de repente acende uma luz no painel. Você deu uma luz no painel. O seu carro está tentando te dizer, ou está dando um sinal, que alguma coisa não está normal. Se for o meu Peugeot ali, na verdade nada está normal. Então, você está dirigindo, acende uma luz no painel, ele está dizendo assim, alguma coisa não está como deveria. Por exemplo, você está dirigindo, acende a luz da injeção, ele está dizendo que tem alguma anomalia no sistema de injeção eletrônica do carro. Aí você, como um cara muito sábio, você vai lá, desmonta o painel, tira a luz, monta de novo, fala, agora não tem problema, porque a luz não está acendendo mais. Resolvi o problema. Tranquilo, agora o carro, você solucionou o problema?
Não, você apagou o sinal. Você diminuiu o sinal. Você ignorou o sinal. Mas o problema continua. Quando nós falamos de guerra, por exemplo, a gente poderia acabar com as guerras. Mas quem é que causa as guerras? O que nos faz ir à guerra contra outra nação, contra meu irmão? O que nos faz levantar, fazer um ato de violência contra alguém? A violência é um sinal de um problema muito maior. Um problema ontológico do ser humano. Um problema que está no meu coração. O meu eu rompeu com Deus. O meu eu virou as costas para Deus. Deus não é mais Senhor da minha vida. E é por Deus não ser o Senhor da minha vida aí que eu tenho um grande problema. Existe um Deus no meu coração e não é Deus, sou eu mesmo. E eu já não caminho mais debaixo da palavra de Deus. Eu já não caminho mais debaixo da direção de Deus. E o que nós estamos vendo acontecendo no mundo são sinais. Apagar a luz não arruma o problema. Combater o sinal não arruma o problema. Porque o problema é muito mais profundo. É um problema de natureza. A nossa natureza precisa ser transformada por Jesus Cristo. A nossa natureza precisa ser renovada em Jesus Cristo. Uma pergunta que a gente sempre ouve enquanto pastor. Pastor, se Deus é bom, por que o Senhor não acaba com a maldade no mundo? E aí a gente sempre... Deus abençoe. E aí a gente sempre precisa fazer o seguinte questionamento. Para você, o que é maldade? Para você, o que é maldade? Ah não, o filho que arrebenta o pai que arrebenta o filho na porrada, isso é maldade. Ah não, o homem que abusa sexualmente, isso é maldade. Se Deus acabasse com esses atos, a maldade acabaria do mundo? Não. Para Deus acabar com a maldade no mundo, significa que Deus teria que acabar com quem? Conosco. Porque não tem como você pegar o mal e acabar o mal. Porque o mal não está por aí andando sozinho. O mal ele se expressa através da nossa vida. Então se Deus um dia falar assim, eu quero acabar com o mal, significa que nós estaríamos na conta. Por que Deus não acabou com o mal então ainda, meus irmãos? Por graça e por misericórdia, favor e bondade nas nossas vidas, nos preservando, enviando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para que a gente possa ter uma mente renovada, possa ter um ser renovado e possa viver para a glória de Deus e possa combater a maldade que há no mundo. No versículo 2 ainda, ele vai dizer assim, egoístas avarentos. A gente já leu em Colossenses aqui, no capítulo 3 e no verso 5, que tudo isso daí é idolatria. Tudo isso é idolatria. O problema do ser humano é que, lá no jardim, a tentação foi, olha, você pode tomar as suas próprias decisões. Porque Deus havia dito para Adão, olha, você não pode comer da árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia que você comer, certamente morrerás. Daí a serpente diz para Eva, olha, não foi muito bem isso que Deus quis dizer. Se você comer, você será semelhante a ele. E a queda do homem envolve diretamente a idolatria, porque o homem rejeita o governo de Deus. O homem rejeita a autoridade de Deus sobre a sua vida e desejou ser o seu próprio Senhor. O homem quis saber o bem e do mal para tomar as suas próprias decisões. E hoje, quando nós estamos na decisão de fazer o que é bom e o que é errado, o que o apóstolo Paulo fala para nós em Romanos capítulo 7? A gente escolhe o que é errado. Agora, entre mentir e não mentir, a gente escolhe mente. Porque nós somos senhores de nós mesmos. Nós não queremos mais submeter ao governo de Deus, à autoridade de Deus. E aí nós tornamos o nosso ser se torna nosso próprio ídolo. O meu eu governa a minha vida e não mais o Senhor. A gente falou de sinais aqui.
Eu li, por exemplo, um dado essa semana da Organização Mundial do Alimento. E nesse dado da Organização Mundial do Alimento, eles estavam dizendo que o mundo produz alimento para 10 bilhões de pessoas. O mundo produz alimento para 10 bilhões de pessoas. E aí tem um grande problema, a conta não fecha. Nós somos hoje, população mundial, 8 bilhões de pessoas. Então você pensa assim, poxa, se o mundo produz alimento para 10 bilhões de pessoas e nós somos 8, deveria ter alimento sobrando. Não deveria ter em momento nenhum alimento faltando. Se Deus providencia alimento para que toda a população mundial se alimente e ainda sobre, por que ainda há fome no mundo? Por que ainda existem pessoas que não têm o que comer e vivem todos os dias com insegurança alimentar? Não é por causa do egoísmo humano? Não é porque nós somos avarentos? Não é porque nós olhamos para o outro como superiores a ele? Uma vez eu ouvi de um rabino algo que eu nunca esqueci. Ele disse assim: quando você compartilha o pão que está na sua mesa com o necessitado, você não está fazendo um ato de caridade. Você está fazendo um ato de justiça. Porque você está compartilhando o alimento com alguém que também foi criado à imagem e semelhança de Deus, assim como você. Então você não está fazendo um ato de caridade, você está fazendo um ato de justiça, porque é justo que alguém que é um semelhante a você tenha as mesmas condições de se alimentar como você tem. Então, se o mundo produz alimento suficiente para que todos nós comamos e ainda sobre, por que tanta gente passa fome no Brasil e no mundo? O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 8, que é por causa da vaidade humana. O ser humano sujeitou a natureza à sua própria vaidade. A sua própria vaidade. Um outro dado relevante aqui. A gente assiste filmes de tubarão e a gente fica com medo, não fica? Fala assim, nossa, tubarão é muito perigoso. Não é essa água nunca. Eu mesmo, quando eu quero ir pra praia, eu nem assisto esses filmes antes de ir. Eu sou medroso, falo, nem vou. Sabia que 17 milhões de tubarões são mortos pelo homem todos os anos? E aí eles capturam um tubarão, arrancam a sua cartilagem e devolvem ele vivo pro mar para que ele agonize e morra. Quem que é o animal violento dessa relação aí? Quem que é? Somos nós. Somos nós. O ser humano é vaidoso e submeteu a natureza à sua própria vaidade. 1/3 de todo o alimento do mundo é desperdiçado. Ou seja, não vai para ninguém. 1/3 do que o planeta produz é desperdiçado, enquanto muita gente ainda passa fome. Versículo 3 de 2 Timóteo. 2 Timóteo 3:3. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essa expressão inimigos do bem, a gente já falou inclusive nessa mesma série sobre idolatria. O que é ser inimigo do bem? É quando a gente escolhe na nossa vida não o que é bom. É quando a gente escolhe na nossa vida aquilo que nos satisfaz. É mais ou menos assim, a gente escolhe algo não que é bom, a gente escolhe algo que nos satisfaz. E muitas vezes esse algo que nos satisfaz, que a gente escolhe, é ruim para nós mesmos. Mas ainda assim a gente escolhe, porque a gente não escolhe o que é bom, a gente escolhe aquilo que nos satisfaz. É mais ou menos aquele pai de família que escolhe adulterar ou trair a sua esposa
E aí, ele não escolhe o que é bom, que é preservar a sua família. Ele escolhe aquilo que satisfaz. Ainda que aquilo vá levar a sua família inteira à destruição. O importante é que ele esteja satisfeito. Essa é a lógica do mundo. Isso é ser inimigo do bem. É quando eu escolho não o que é bom, eu escolho aquilo que me satisfaz. Ainda que aquilo que me satisfaz destrua o meu corpo. Ainda que aquilo que me satisfaz destrua as minhas amizades, as minhas relações. Ainda que aquilo que me satisfaz acaba com a minha família. Ainda assim eu escolho. Essa é a idolatria do eu. Eu escolho o que é bom no sentido de prazeroso, mas não o que é bem no sentido de paz e de bondade que vem do Senhor. Esse é o homem imprudente que o Júlio pregou para nós hoje aqui no nosso encontro de família. Que escolhe o que é prazeroso para si, ainda que isso coloque em risco tudo que ele tem de mais precioso e bondoso que o Senhor o deu. E nessa lista que nós lemos aqui, Paulo não está fazendo uma lista para você olhar para essa lista e dizer assim, ai, glória a Deus que eu não estou nessa lista aqui. Todas as listas de pecado que aparecem na Bíblia, nenhuma delas não é para a gente olhar e falar assim, nossa, graças a Deus que eu não estou nessa lista aqui. Quando uma lista aparece na Bíblia como essa daqui, Paulo não está dizendo para a gente não nos enxergar nessa lista. O que Paulo está dizendo é a gente precisa olhar para além das práticas, olhar para o nosso ser, olhar para dentro de nós. Não é apenas para pegar aquilo e olhar apenas para as práticas. Sabe quem fala muito bem e perfeitamente isso? Jesus Cristo. Porque Jesus vai dizer assim, ó, você lê o que está escrito na lei, não matarás. E aí Jesus vai muito além, porque Jesus vira e aponta para o nosso interior. Porque Jesus diz assim, eu porém vos digo, se você odiar o seu irmão, você já será condenado como homicida. Ou seja, a gente pode olhar na letra fria e dizer assim, não, eu estou bem diante de Deus porque eu não matei ninguém. Aí vem Jesus e diz, não, mas se você estiver carregado de ódio no seu coração, você já será condenado como um homicida. Se você odiar alguém, você já será condenado. E é exatamente isso, quando essas listas de pecado aparecem para nós, não é para você sair ticando e falar, não faço isso, não faço isso, não faço. É para você olhar para dentro de si mesmo. Será que dentro de mim eu não estou tendo nenhuma relação com esse tipo de pecado que Paulo está falando? Que Jesus está falando? Jesus diz assim, olha, está escrito, não cobiçarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar e em seu coração desejar, já foi, meu irmão. Você está diante de um Deus que sonda muito mais, que vai muito mais além das práticas. Deus sonda a nossa mente e o nosso coração. Por isso que o salmista diz, esquadrinha o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda, Senhor, o meu coração. Porque a gente olha para as práticas e duas coisas acontecem. A gente se engana. Porque a gente só olha para as práticas. Não, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Aí a gente está se enganando. Porque o nosso problema é muito mais profundo. E um segundo erro pode acontecer também. A gente começa a menosprezar as outras pessoas. Porque se chega diante de uma pessoa e fala assim, ah não, eu não faço isso que essa pessoa faz. E aí você se coloca como superior àquela pessoa. Não, olha que aquela pessoa vive, eu não vivo daquele jeito. Eu sou santo, aquele ali é pecador. Então, quando nós lemos isso daqui, não é para a gente sair ticando o que a gente faz e o que a gente não faz. É para falar assim, Senhor, esquadrinha meu coração, olha para dentro de mim. Eu não matei ninguém, mas será que eu não estou odiando alguém? Será que o meu coração não está inclinado e fora do teu governo, da tua autoridade? A gente precisa olhar para além das nossas práticas, olhar para o nosso interior. Versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge destes também. Foge do que é aparente.
Foge do viver pela aparência, é o que o Paulo está falando. Tendo forma de piedade, parece que é piedoso. Aparenta ser, mas não é. Eu brinquei aqui alguns domingos atrás que tentar esconder o nosso coração de Deus é o que o meu filho fazia quando ele era pequeno comigo. Eu contei isso nessa mesma série. Meu filho era pequeno e ele ia brincar de esconde-esconde. Aí era do tamanho do Ravi, assim. Ele pegava um cabo de vassoura, botava na frente dele. E ele achava que ele estava super escondido, que ninguém ia achar. E aí eu fingia que onde que tá o Benjamin, que eu não tô vendo. E ele lá escondido atrás do cabo de vassoura. Todas as vezes que a gente tenta esconder o nosso coração diante de Deus, a gente fica desse jeito aí. Bota o cabo de vassoura e finge, e Deus a gente tá achando que Deus não tá vendo a gente. Que Deus não tá sondando o nosso coração. A gente acha que a gente consegue esconder algo de Deus do nosso coração. E aí Paulo tá dizendo, não. A gente não pode ter forma de piedade. Você tem que refletir de fato quem nós somos. Olha aí o verso 8. De modo que Janes e Jambres, parece dupla sertaneja, né? James e Jambres. Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistiram à verdade. São homens de todo corrompido na mente e reprovados quanto à fé. Eu li alguns comentários de alguns teólogos e a maioria deles apontam que Janes e Jambres são dois feiticeiros da época em que Moisés ele entrava na corte de Faraó. Você vai se lembrar disso lá em Êxodo, no capítulo 7, quando Moisés vai a primeira vez, a primeira incursão à corte de Faraó, e aí ele pega o seu cajado e lança na terra, assim como ele fez lá no Monte Sinai, ele lança diante de Faraó e o cajado de Moisés se torna serpente. E aí todos ficam admirados. E aí Faraó então chama os seus magos. E a Bíblia fala que os magos reproduzem, através de magia e ilusionismo, a mesma coisa que Moisés fez. E aí os comentaristas bíblicos que eu li apontam que Janes e Jambres são feiticeiros da corte de Faraó. Ou seja, são esses que reproduziam os milagres que Moisés fez, mas de uma forma ilusória, para enganar. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo sobre tem aparência, que é bom. É como Janes e o Jambres. Não é autêntico, não é verdadeiro. O que Moisés fazia, o milagre que Moisés realizava era verdadeiro, era autêntico. Eles reproduziam uma ilusão e enganavam o povo. E aí o apóstolo Paulo diz aqui, não seja reprovado na vossa fé, como Janes e Jambres. Que ao invés de fazer isso pelo poder de Deus, ele até mesmo diz aqui no verso 5. Em vez de fazer isso pelo poder de Deus, eles faziam por suas próprias artimanhas, negando-lhes o poder transformador do Evangelho. Então todas as vezes que eu mudo a minha aparência, olha como é que eu tô chique, eu tô vindo ultimamente de blazer pregar aqui nessa igreja, hein? Qualquer dia eu tiro aqui e rodo para ver se alguma coisa acontece. Aí pensa, nos últimos do meu eu tô vindo de blazer. Mudou alguma coisa? Mudou não. Eu continuo falando as mesmas besteiras de sempre. Brincadeira, meu irmão. Porque às vezes a gente muda a aparência, mas não é isso que o Senhor deseja. O Senhor quer uma mudança muito mais profunda. A gente pega alguém lá fora, traz aqui para dentro. Aí a gente muda a roupa, aí ele aprende a cantar, ele aprende a tomar ceia, ele aprende a fazer um monte de coisa, e todo mundo acha que essa pessoa se converteu. Mas no final é o espírito de Janes e Jambres, reproduzindo artificialmente aquilo que só Deus pode fazer, e negando o poder transformador do Evangelho. Porque o Evangelho deve transformar de dentro para fora. John Piper diz que a verdadeira mudança é quando nós abrimos os portões do coração de dentro para fora. De dentro para fora.
Versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Como então que a gente vence a idolatria do eu? Como que a gente vence a idolatria do eu? A gente vence como Paulo falou aqui. Você, Timóteo, siga de perto o meu ensinamento. Viva o propósito. Viva na fé, na longanimidade, no amor e na perseverança. Como que a gente vence a idolatria do eu? Não seguindo a nós mesmos, mas discernindo a vontade do Senhor. Como que eu venço a idolatria do eu? Quando eu volto lá para o jardim e faço o caminho contrário de Adão. Quando eu volto ao jardim e digo, Senhor, eu quero submeter a tua vontade e a tua palavra. É ela que precisa guiar a minha vida. Quando eu vou aos pés do Senhor discernir a vontade de Deus para a minha vida. Eu não caminho mais pela minha própria vontade. Eu não caminho mais pelo meu eu. Eu caminho agora por palavra. Há uma palavra do Senhor liberada sobre a nossa vida e é por meio dela que nós devemos caminhar. É nela que nós devemos andar. No nosso culto da fogueira eu preguei em Números capítulo 20, quando Moisés chega a Cádiz. Moisés chega a Cádiz junto com o povo e a Bíblia diz que não havia água. Não havia água. E o povo então começou a contender contra Moisés, dizendo assim, quem dera a gente tivesse ficado no Egito, porque aí a gente não morreria. Por que é que o Senhor nos trouxe para esse deserto, para a gente morrer de fome, de sede? Não, a gente prefere voltar para o Egito. A Bíblia diz que Moisés e Arão vão diante do Senhor, se lançam o rosto em pó e começam a clamar pelo Senhor. O Senhor então libera uma palavra sobre a vida de Moisés e de Arão, dizendo assim, vá até lá, diante de toda a congregação e fale com a rocha. E ela vai verter água e eu darei água para que todos bebam. Moisés pega a tua vara, chama a multidão, a congregação e diz assim, será que eu vou ter que dar água para vocês? Mas espera aí, o que Deus havia falado para Moisés? Quem é que daria água para o povo? Deus. Aí Moisés vai diante do povo e diz assim, eu vou ter que dar água para vocês? Moisés já subtrai a glória de Deus. E depois a Bíblia diz que Moisés ergue a sua vara e fere a rocha 2 vezes. O Senhor havia falado com ele, fale com a rocha. Ele vai lá e fere a rocha 2 vezes. Essa não é a idolatria do eu? Quando o Senhor diz para nós assim, não coma da árvore da ciência do bem e do mal, eu vou lá e como. Quando ele diz assim, olha, não fira a rocha, fale com a rocha, aí eu vou lá e firo a rocha. Mas tem um outro exemplo, que está em Lucas, no capítulo 5, quando Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. No dia seguinte, Jesus sobe no barco de Pedro. Eles vão para o meio do mar e a Bíblia diz que Jesus diz, lança a tua rede. Qual que é a resposta de Pedro? Senhor, pesquei a noite inteira. Pedro era pescador, era experiente. E ele diz, Senhor, eu pesquei a noite inteira e eu não peguei nada. Mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede. Senhor, eu acho que a minha vida devia seguir este caminho aqui, hein? Mas, sob a tua palavra, eu vou seguir este outro aqui. Assim a gente vence a idolatria do eu. Senhor, meu coração está apontando para cá, ó. Mas sob a tua palavra, eu vou por aqui, porque foi por aqui que o Senhor me direcionou. E a melhor coisa que existe para um cristão é estar debaixo da vontade de Deus. Nós somos o povo que caminha por palavra. É por isso que João começa dizendo, e o verbo se fez carne. O verbo da vida tem uma palavra de vida para nós. E nós somos o povo que caminha por palavra. Versículo 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos
quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sabe como a gente vence também a idolatria do eu? Primeiro, como nós acabamos de falar, ouvindo a voz do Senhor, discernindo a vontade do Senhor. E segundo, a gente vence a idolatria do eu quando a gente entende que o caminho de Jesus não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. O eu é aquele que sempre vai escolher atalhos. O eu, ele sempre escolhe o caminho mais fácil. Por isso que Jesus vai dizer assim, muitos são os que acessam a porta larga e o caminho largo. Muitos são os que querem ir por esse caminho, porque é muito mais fácil. Mas poucos são os que acessam a porta estreita e o caminho estreito, porque é muito mais difícil. A vida com Deus, meus irmãos, não é fácil. Eu não sei quem mentiu pra gente, pelo menos pra mim, porque muito tempo da minha vida falavam pra mim que a vida cristã era uma vida muito fácil. Se a nossa vida cristã está muito fácil, nós não estamos vivendo o propósito que Deus tem para a nossa vida. Olha o que Paulo diz aqui. Eu sofri perseguições, sofrimentos. Em Icônio, em Listra, perseguições variadas. Suportei todas elas, entretanto, em todas elas o Senhor me livrou. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Serão perseguidos. A vida cristã não é fácil. E se você desejar viver essa vida, se você desejar seguir a Jesus pelo caminho, não será uma vida fácil. O eu sempre escolhe o caminho fácil. Por que muitos são viciados em jogos de azar? Porque a recompensa de dinheiro fácil, atrai todo mundo. Não, dinheiro fácil, demorou. Eu fiz faculdade de matemática. E um dia na sala de aula eu calculei com os meus alunos a probabilidade de ganhar na loteria. E eu descobri que é mais fácil você morrer engasgado que ganhar na loteria, sabia disso? A probabilidade de morrer engasgado é maior do que de ganhar na loteria. E aí todo mundo vai, não, a mega da virada vai mudar a minha vida. Gente, se depender disso para mudar a sua vida, já deu ruim. E por que a gente se vicia nesse tipo de coisa? Porque a promessa de facilidade, de coisa fácil. Quantas pessoas não enfrentam aquelas dietas que parece do nada, que falam assim, não, em 30 dias vai estar filé. Aí, quando chega 30 de outubro, projeto praia. Aí em 30 dias quer ficar zero, porque em dezembro praia. Aí faz umas loucuras com o corpo. Por quê? Porque quer acessar algo de maneira fácil. Quer ir pra pizzaria e emagrecer. Olha que coisa maravilhosa. Não, eu quero rodízio de carne e ficar ainda filé. Não tem isso. Até para as coisas de Deus o caminho é difícil. Quem não tem o hábito de ler a Bíblia sabe quão difícil é você começar. Todos os dias, sem faltar, eu vou ler a Bíblia todos os dias sem faltar. Cara, parece você tá lutando com um leão todo dia. A luta é grande. Mas não tem aquele negocinho do Matrix de Deus colocar aqui em você e baixar a Bíblia pro seu cérebro e você já domina tudo. Não tem isso. É um sonho meu aquilo ali, hein? Mas não tem. Não tem. Você vai ter que sentar, abrir e ouvir Deus falar através das letras disso aqui, ó. Você vai ter que ler. Você vai ter que estudar. Vai ter que dobrar o seu coração, se curvar diante de Deus. E é fácil fazer isso? Não é. Por que muitos são viciados em pornografia? Porque o acesso é fácil. Eu digito e eu dou um clique. Pronto. Ontem nós estávamos lá no Flórida, numa palestra sobre suicídio, ou no combate, né? Não sobre, combate ao suicídio. Eles estavam falando sobre isso.
sobre a busca por prazer rápido e fácil. E as pessoas se viciam nisso com facilidade. Por quê? Porque não querem mais desenvolver uma relação profunda com alguém. Eles querem a alegria e o prazer que não dá trabalho. É rápido, é fácil e o acesso a qualquer hora. E é por isso que muitos homens, e isso acontece mais com os homens, já não sentem mais atração física por suas esposas. Porque diz assim, não, eu tenho que trabalhar na mente da minha esposa o dia inteiro. Não. Vou fazer isso. Porque o eu, ele quer escolher sempre o caminho mais simples, o caminho mais fácil. E Satanás sabe muito como utilizar essa ferramenta. Porque se ele usou contra Jesus, quem dirá contra nós? Lá no deserto ele disse para o Filho de Deus, tudo te darei, se prostrado me adorarás. E quantos ele não tem dito a mesma coisa aqui? É fácil, só você fazer isso que eu te dou. E a gente embarca. A gente vê jogo do Tigrinha, as bets tem gente que aposta no São Paulo para ganhar alguma coisa aí. Dá, véio. Isso é um desejo de perder dinheiro. Isso aí é... A vida, meus irmãos, cristã não é fácil. E por uma razão simples. Vamos voltar lá no segundo verso que nós lemos. Por que a vida cristã não é fácil? Porque se você for levar Jesus a sério, você não será egoísta. E é difícil não ser egoísta. É difícil não olhar para si mesmo, ou é difícil olhar para o outro antes de si mesmo. É muito mais fácil olhar para nós mesmos primeiro, se preocupar com a gente primeiro, e se sobrar, se der conta, a gente olha para o outro. Então só de você ler isso daqui, você já fala assim, realmente ser cristão não é fácil, porque eu vou ter que deixar de ser egoísta. E é muito mais fácil eu pensar em mim primeiro. Você vai ter que deixar de ser avarento. Quem tá mais tempo aqui vai pegar a referência. Ontem eu fui pregar lá em Interlagos, quando eu tava chegando na igreja, o irmão chegou pra mim e falou assim, o pastor da banana, olha só aí. Você acredita que eu fiquei famoso por causa disso, por causa da banana que eu comi? É isso aí. Eu de longe, o pastor da banana, eu falei, não é possível, cara. O Jefinho tava lá comigo, mas é o pastor da banana. Então a gente vai precisar deixar de ser avarento, mão de vaca. Então o caminho de negar a si mesmo para seguir Jesus, de fato não é um caminho fácil. Agora, se você se posiciona diante de Deus, se você está posicionado diante de Deus contra a lógica do mundo, de fato haverá levantes do seu próprio eu e do inimigo tentando roubar os propósitos de Deus na sua vida. Do seu próprio eu tentando te roubar ou te tirar do caminho do Senhor, ou os ataques do inimigo contra a tua vida tentando também roubar os propósitos. Mas para vencer a idolatria do eu, a gente precisa entender que para que haja transformação, a gente precisa acessar os caminhos difíceis do Evangelho, que é negar a si mesmo e seguir a Jesus, tomando a nossa cruz. Amém?